Vou estar conversando com Gisele Rizzi, ela que há 5 anos trabalha com educação financeira, já vendeu mais de 6 milhões. Então, a gente vai estar conversando sobre empreendedor deve fazer seu dever de casa. Acompanhe porque tenho certeza que vai ser um papo incrível. Muito obrigada pelo convite, Rodrigo. Super feliz em fazer esse papo aqui com vocês hoje. Acho que a gente tem muita coisa para trocar. Legal. Com certeza. E eu, quando te convidei, e aí estava acompanhando, é um pouco novo, é novo para mim o digital e um pouco novo para também eu percebi quando tu comentasse, inclusive, sim, no conteúdo. E em algum momento tu falou, o empreendedor deve fazer esse dever de casa. E por isso eu pensei no tema para a gente estar conversando hoje. O empreendedor deve fazer seu dever de casa. Massa. E é por aí. Totalmente por aí, né? O empreendedor ou pelo menos, o empreendedor de sucesso é, na verdade, um bom soldado. Ele executa muito bem aquilo que ele sabe que tem que fazer para ter o resultado que ele espera. Então, não vai receber demanda de ninguém, né? É uma faca de 2 gumes, aquela história de seja seu próprio chefe. Quando você é seu próprio chefe, você também tem que criar sozinho as suas demandas e cumprir suas missões. Então, é por aí. Essa frase, seja seu próprio chefe, faz toda a diferença, porque você tem que ser exigente com você, consigo assim mesmo. como você é com os outros. Mais do que você seria com os outros. Perfeito, porque você vai dar o exemplo. Depende de você, 100% do seu resultado. Essa questão de fazer o dever de casa foi o que te trouxe para o digital? Na verdade, o digital aconteceu para mim bem por acaso. Tá? Eu sou formada em administração, sempre curti muito o marketing digital, mas na época de faculdade o meu sonho era o sonho mais tradicional. Então era ir para uma multinacional e eu sabia que em algum momento eu empreenderia. Aconteceu de começar a trabalhar com o Arthur. E na época havia uma ideia de um blog, algo muito distante do que é hoje a Empreender Dinheiro. Era um blog de educação financeira. E as coisas meio que foram acontecendo, né? Inicialmente no presencial. Então, tô com o Arthur e participei de todo esse processo de fundação desde o day one, na verdade, desde o período pré-operacional da ED. Nossa. E digital foi por acaso, sabe? A gente fez muito bem o dever de casa no presencial, né? A gente acabou se posicionando muito bem como um dos principais players de educação financeira e investimentos, pelo menos aqui em Pernambuco na época, com os nossos treinamentos presenciais. Na época, só para você ter noção, era muito difícil ter um treinamento de investimentos que não fosse feito por corretora ou por banco. E a gente conseguia lotar num sábado, num curso digital que custava R$600, com 80, 70 pessoas, enfim, na nossa última edição presencial, 250 pessoas. Então, a gente começou um movimento aqui que unia muito bem experiência de evento com a parte educacional, né? Um dos nossos principais valores sempre foi a história da didática. E isso acabou chamando a atenção de algumas pessoas que já estavam atuando no digital e que começaram a provocar. Putz, por que vocês não fazem isso? Levam esse conteúdo pro digital. Tem tanta gente boa lá fazendo isso. Então, pra ser sincera, foi bem por acaso, mas hoje não consigo ver, é um caminho sem volta. Se não me imagino fazendo mais nada, nenhuma outra coisa da vida, nem nenhum outro nicho, nem fora do digital. Quando eu falei dos 6 milhões em vendas, é dentro do digital. Isso. Com o digital. Com esse formato. Com esse formato, apenas digital. Só para deixar claro, pessoal, isso foi com cursos, né? Curso digital e que existem vários nichos de curso. Eu comentei com o Arthur a respeito oratória e persuasão, tudo isso que se liga como se for a educação financeira e tudo isso em volta. Sim. Qual foi o segredo, se é que poderia dizer que foi um segredo ou estratégia, ou como tu queria chamar, para tantas vendas? Como tu trabalhou? Estratégia, digamos assim, excelente, mas qual pergunta. O segredo? Cara, de novo, a gente começou muito por acaso. Então, por acaso no digital, eu digo, mas sempre houve uma intencionalidade de fazer algo grande. Então, mesmo quando éramos Arthur, eu e Melissa, Arthur, eu, Melissa e Roberto, os primeiríssimos colaboradores da ideia, a gente já sabia que a gente não sabia o formato, não sabia com que produto, não sabia como seria, mas a gente sabia que
estava mirando em alguma coisa muito grande. Então, a orientação desde o início de fazer algo que mudasse as nossas vidas e que mudasse verdadeiramente a vida de outras pessoas era o guia. Isso junto de um time muito bem coordenado, onde Arthur tem uma filosofia muito bacana que eu acabei pegando e virou sangue, assim. Se você tem gente boa no time, você tem que dar voz para essas pessoas. Né? Então você chama pessoas melhores do que você para que elas te digam o que fazer. Então esse movimento de trazer gente boa e dar liberdade para que elas façam o que quiserem em prol do negócio, né? E para isso o alinhamento de propósito tem que estar muito bem feito. Essa orientação mais cultural foi o que nos trouxe a esse resultado. Mas falando para o digital especificamente, a gente tem... Eu não sei se eu digo a palavra habilidade, porque eu sei que tem uma parte relevante aqui que é o acaso acontecendo. Mas sempre houve uma intencionalidade de fazer bem feito. Então, a comunicação ela precisava ser bem feita. Eu lembro que no início a gente mandava vídeos. Eu estava nos bastidores, né? Então, a parte nova do digital para mim é ser um frontline. Quando eu falei de novo, foi realmente essa parte. Mas por trás, a nossa intenção, mesmo que quando era o Arthur, o frontline, era sempre fazer diferente, chamar a atenção, cativar as pessoas e criar conexão. Então eu sei que muita gente fala isso, mas o que é que significava fazer isso pra gente? Era criar eventos, mesmo quando a gente não tinha porte, eu falo de porte financeiro, grana, para viabilizar uma experiência que as pessoas saberiam, conheceriam a nossa marca. Era bater porta a porta em empresas multinacionais, empresas de marcas super consolidadas aqui e dizer, cara, meu nome é Gisele, eu sou da Empreender Dinheiro e eu tenho uma proposta para te fazer. Então, Davi contra Golias total. E a gente fez um trabalho de firmamento de parcerias corporativas aqui em Pernambuco, no nosso início, muito forte, que quando a gente entrou no digital, a gente já tinha um selo de vários clientes corporativos de respeito. Então, fizemos o dever de casa muito bem feito, eu diria. Havia uma intencionalidade de ser grande e não ser mais do mesmo. E a gente se preocupava verdadeiramente em criar conexões. Para isso, a gente investia tempo, energia, grana, a ponto de todos os novos seguidores a gente responder com vídeo. Vídeo, não um vídeo gravado que a gente enviava. Fala fulano, tudo bem, que bom que você tá por aqui, espero que você aproveite seu conteúdo. Foda. Mas são pouquíssimos os que fazem, tá? Isso são dá pouquíssimos. Um trabalho fora comum. Para você que tá assistindo, que quer uma dica para começar e para você engajar, porque os primeiros seguidores você precisa ter esse engajamento e você dá primeiro e recebe em troca. Perfeito. Então quando alguém chega nova e se conecta contigo e agora o detalhe de ser um vídeo nominal faz muita diferença, porque você sente que foi bem atendido e não que é um robô ali do outro lado com uma mensagem automática. E aí vamos para ter uma ideia, o que é que eu tô fazendo? Eu lancei a minha mentoria em grupo para 10 pessoas. E aí eu já respondi a galera por vídeo. Não é todos que assistem esse vídeo e que dão valor a isso. Mas uma boa quantidade, sim. E eu não fechei 2 turmas porque eu disse, não, eu vou fazer com 10 pessoas. Mas só por conta desse contato, a galera, caramba, como é? Eu quero. Porque ele se sente valorizado e eu tava, quando eu lancei, com 6 mil seguidores. E assim, é tranquilo para fazer, quando tava, porque tinha 10 seguidores, 20 seguidores por dia e gerando conteúdo. Hoje tem dia que eu bati 150 seguidores no dia. As 150 vídeos. E aí? Mas tem que ter a constância disso. Eu vou segurar isso até eu bater os 10k. Eu vou falar com todo mundo pra ter esse engajamento pessoal. Mas sabe o que é foda? Que você acabou fazendo de uma fraqueza, né? Algumas pessoas poderiam considerar uma fraqueza. Você tá na fase de construção, é pequeno ali em comparação com outros players. E você fez dessa fraqueza uma puta força. Você pode até não ser o maior, mas você é o mais atencioso que você pode com sua audiência. Isso faz muita diferença, né? E outra dica que eu falo pra quem tá querendo aumentar engajamento e crescer rede social é, cara, você engaja com outras contas? Você quer que as pessoas reajam ao teu story, que respondam ao teu direct, que deixem comentário lá. Você faz isso com as pessoas que te seguem, você faz isso com outros players. Engaje que as pessoas vão devolver isso, né? É uma relação mais recíproca. Exatamente. E aí tem muito a ver o perfil que você está mostrando. E quando eu falei do teu novo no digital, foi justamente por isso, mas eu te interrompi. Tu tava num flow aí, eu acho que você tinha perguntado o que é que nos trouxe,
o que é que foi o principal ingrediente responsável por fazer os 6 milhões em vendas, né? Eu diria, de novo, uma cultura muito forte, time bom, gente boa. E a gente, talvez diferente de outras empresas do nicho de finanças, nós não nos preocupamos apenas em trazer pessoas preparadas tecnicamente. Mas o principal ingrediente, sem dúvida nenhuma, é comprar a ideia do projeto e entrar alinhada, sabe? Essa história de que, não sei se você sabe, mas a gente fala muito aqui, trabalho duro vale a pena. Assina carta com isso, é mote de campanha, use criativo. E a galera, né, a base de fãs, acabou utilizando muito isso. Foi o tema do podcast com o Arthur. Foda. Isso, ele deve ter contado como surgiu, né? Isso surgiu numa confraternização nossa, dito por alguém do time. A gente acredita muito nisso, isso é um valor da empresa. Então, que tá hiperconectado com o empreendedor, tem que fazer o dever de casa. A gente trabalha muito duro, a gente mira em algo grande, não nos contentamos com coisas pequenas, né? A nossa régua sempre foi muito alta, mesmo estando aqui no Nordeste, mesmo começando pequeno, sem entender nada do digital. Isso alinhado a uma excelente comunicação digital. Você bem colocou, né? No nosso início, a gente tinha produtos de temas muito diferentes. Então, sempre nos posicionamos como uma empresa de educação financeira e, como sendo uma empresa de educação financeira, o nosso objetivo era ajudar as pessoas a enriquecerem. Só que a nossa filosofia, ela também preza pela vida real. E na vida real, não é um investimento que te enriquece rápido. Investimento, ele potencializa o teu enriquecimento no longo prazo. Mas o que te enriquece é teu trabalho e ter atitudes empreendedoras. Então, isso nos permitia falar sobre empreendedorismo, ter uma formação de educadores financeiros, ter um treinamento de oratória, que é uma habilidade que super contribui para que você se desenvolva, seja promovido. Isso volta para a tua renda, isso volta para potencializar os teus investimentos. Verdade. Então, a gente tinha um movimento, percebe? Não era um nicho apenas, a gente tinha um movimento, e esse movimento ele era muito bem traduzido no conteúdo diário que a gente publicava, enfim, conteúdo gratuito, nos temas das campanhas que a gente fazia, nas lives que a gente fazia, no tratamento com o cliente, nas respostas que a gente dava. Então, era o movimento de enriquecer pessoas comuns, seguindo uma filosofia de vida real, e esse movimento por trás, talvez, não intencionalmente, mas foi a nossa principal estratégia de branding, né? Isso gerou uma conexão muito forte e permitiu a gente criar soluções muito diversas e ter uma base de fãs muito compradora, né? É esse nível de conexão que faz você monetizar alto, porque você não tem um trabalho tão grande assim de convencimento. As pessoas já estão contigo, elas já te compraram, elas já são tuas fãs, sabe? Então, diria que esses foram os ingredientes aí para os primeiros 6 milhões. Os primeiros. Vê só, em relação a tudo isso, juntando tudo, agora tu vai ser agora tu também vai fazer parte da cara do empreender dinheiro. E aí, como tu gosta de ser vista nisso daí? Educadora financeira, estrategista, especialista em marketing, como é que tu gosta de ser vista? Cara, excelente pergunta, inclusive, porque daria para falar desses caminhos todos, né? Eu não sou um especialista em finanças e investimentos, ponto. Desde o início aqui na Empreender Dinheiro, a minha atuação é na parte estratégica do negócio, sempre me envolvi muito com gestão e à frente dos lançamentos de nossas campanhas. Então, eu sou uma profissional de marketing, mas toda a minha bagagem e experiência é para o nicho de educação financeira. Então, hoje eu sou uma estrategista de educadores financeiros. Eu faço educadores financeiros monetizarem alto. Então, o educador financeiro, quando entrar, que quiser realmente essa estratégia, no caso, é o que... Massa. Então, isso aí. Eu falei 3 pontos, no caso seria estratégia de marketing. Na tua visão, dentro de todo esse universo digital, o que é que tu acha que as pessoas devem... Porque saber o que fazer para fazer o dever de casa, muita gente sabe. Mas na tua visão, o que é que as pessoas devem evitar para realmente conseguirem ter mais sucesso? Porque o que fazer, muita gente fala, mas o que evitar? O pior é exatamente o que fazer, muita gente fala. Tanta gente fala que talvez isso confunda. Então, o que é que atrapalha muitos empreendedores ou aspirantes de terem resultado? É querer saber exatamente o que fazer antes de começar a fazer.
a informação, a ideia do modelo de negócio perfeito, o produto uau que vai virar a vida do teu negócio. Isso não vem de graça, não é nenhum guru de finanças, não sou eu, não é ninguém que vai dizer para você o que é a sacada que você deveria implementar que vai ter resultado. Isso você só aprende, e você aprende quando você tiver testado muito. Você tem que pagar o preço. Pagar o preço é fazer o que precisa ser feito quantas vezes precisarem ser feitas. Então, o que é que eu escuto muita gente falando, né? Especificamente na área de marketing. Quer começar a fazer no digital? Ah, mas eu abro o live e só tem 2 pessoas. Como é que eu faço para ter 50 pessoas? 100 pessoas? Cara, faça 50 lives. Faça 50 lives. Ah, porque eu vi alguém conversando e tal, Porra, você não sabe. Aí a galera se compara com Pablo Marçal. Porra, ele deu 200 palestras antes de entrar no digital. Eu tô falando um número alto aqui. Sei que foram muitas. No mínimo, foram muitas. Então aí ele entrou no digital, mas já tinha uma puta bagagem. Ele pagou o preço pra estar ali. Então quem tá fazendo live hoje pra 100, pra 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, fez um dia live pra pouca gente também. Então o problema é que as pessoas elas querem chegar, elas miram no alvo, mas elas não topam pagar o preço para chegar ali. Né? Não dá para fazer live para 100 pessoas sem ter topado fazer 50 lives para 10. É isso. Perfeito. Aí. Isso não vem com conhecimento, percebe? Conhecimento ajuda, ele te dá um norte. Mas você faz 10 vezes, depois de 10 vezes você vai encontrar o seu jeito de fazer. Tem muito conteúdo à disposição. O problema não é saber o que fazer, é topar pagar o preço, é fazer. Essa questão de pagar o preço está intrínseco na palavra empreendedor. Isso. Arthur citava das dores do empreendedor. E existem muitas. E se a gente for ver realmente, é um preço que você tem a pagar, mas em diversos âmbitos. Na minha mentoria eu comento, no começo dela eu começo falando do empreendedor. Uhum. E eu digo, como o empreendedor se porta. Isso vai fazer muita diferença. Então, eu até tenho um momento que eu cito. Anotem, eu peço para eles anotarem. Pessoas que têm o que vocês querem ter. E pessoas que são o que vocês querem ser. Que é diferente. Ter Sim. o que quer ter e ser o que quer ser são coisas diferentes. Mas olhem essas pessoas e vejam uma característica incomum entre elas. Entre todas elas. Então não é algo... Você vai ver que não é algo fácil que vai ter levado elas até lá. E aí é isso que você está fazendo. Você está fazendo isso quanto? Quanto você está pagando o preço para querer ser o que essa pessoa é. E isso aí acaba que muita gente para assim e trava. Eu digo, certo. Aí no outro encontro eu digo, pronto, me passem quais as características. A disciplina vem sempre a colocar como uma das principais. Uhum. Porque é um preço e a disciplina eu acredito que vai juntar tudo isso, vai englobar todas essas características de realmente você pagar o preço. Eu diria uma outra também. Fazer o dever de casa tem a ver com a disciplina. Total. Disciplina, ponto. Não muda uma vírgula. Isso. Eu colocaria uma outra também, Rodrigo, que é a autoconfiança. E eu acho que tão difícil quanto manter a disciplina é ter a cabeça dentro do jogo e, assim, uma visão muito clara de que você tá indo no caminho que você deveria estar indo. O que é que acontece? Às vezes, eu até conseguiria ser disciplinada. Veja, não tô dizendo que disciplina não é um problema. Eu concordo muito com o que você falou. Mas o que eu vejo que trava muita gente boa também, e muita gente boa que topa acordar às 5 da manhã se achar que é isso que tem que fazer, que eu não acho, mas se achar. Mas faz 10 lives e não coloca 50 pessoas e acha que tá no caminho errado. Porque não confia em si o suficiente para entender. Eu tô fazendo o que eu deveria estar fazendo, uma hora a coisa vira. O problema é que você não sabe quando é essa hora. E aí fica muito difícil. Empreender é um ato de fé. Você faz e confia que uma hora a coisa vai chegar, vai acontecer. E na maior parte das vezes, para quem insiste o suficiente, acontece. O problema é que quando você desiste e para de fazer porque você não confiou suficientemente no processo, muitas vezes você para muito perto do teu ponto de virada. Faltou uma dose ali de confiança no processo também. E assim, cá pra nós, o que é que pode acontecer de ruim com alguém que passa um ano se dedicando como tem que se dedicar no digital?
Agora, fazendo o dever de casa, mandando vídeo para seguidor novo que chega, interagindo com conta, publicando muito conteúdo bom, conteúdo de qualidade, fazendo lives para 2, 4, 5 pessoas. Qual é a chance de não acontecer alguma coisa boa? Eu não tô dizendo que vai ficar milionário e que vai faturar 6 milhões de reais, mas alguma coisa boa vai acontecer. Pra mim, no digital, eu aprendi muito mais quando eu comecei a passar o conteúdo. Eu me dediquei muito mais. Isso é muito verdade. Tudo que eu tô aqui estudando. E quando uma coisa é você ter esse conhecimento, outra coisa é quando você vai passar o conhecimento, você diz, calma, deixa eu ver se eu realmente entendi o que eu vou falar e se eu não vou falar besteira. Então, esse compromisso mexeu muito comigo. Então, eu digo, é muito mais aprendizado para mim até do que quando eu vou passar. Eu voltei para essa minha mentoria, eu voltei para rever muitas coisas. Por exemplo, eu parei para pensar como é que eu iria explicar marketing, porque eu não falo de marketing, eu não sou especialista, mas como eu vou falar para empreendedores, eu passo pelo menos uma noção, e aí eu parei, como é que eu explico marketing de uma forma simples? E aí, entender como é que você trabalha isso para você. E quando tu fala em relacionar números nas lives, você falar para 5 pessoas já é muita gente, se você colocar as 5 na sua frente. Se fala para 10, coloca as 10 na sua frente, já lota essa sala. Muito então, verdade. Às vezes você pensa, é pouca gente baseado em quê? Você está se baseando... A referência errada, né? Exato. A tal da referência errada é um outro perigo enorme aí nessa jornada empreendedora. E quando eu falo no meu curso de empreendedorismo, eu digo, vocês não vão ficar com a minha mentoria, eu não posso garantir que vocês sejam os melhores empreendedores. Daqui para frente tem uma jornada muito grande. Mas com o que eu passo, eu garanto que você vai estar acima de 80% dos outros empreendedores, porque são os 80% que não pesquisam, que não vão atrás, que não se dedicam. E aí eu digo mesmo para quem está no digital. A partir do momento que você está fazendo live, muito provavelmente você está na frente de 95% de todo o restante do Instagram, que está dentro do Instagram e não faz um ao vivo. Cara, as pessoas correm da live e ocorreu um fenômeno, né, depois da pandemia. A impressão que a gente tem é que tá todo mundo fazendo live, porque você entra 8h30 da noite no Instagram, qualquer dia da semana, tem 6, 7 pessoas ali fazendo, ou mais do que isso, que mostra no teu feed. Mas as lives são ainda o canal dentro do Instagram menos concorrido, porque menos pessoas topam fazer. Exato. Pelo medo do ao vivo, né? No ao vivo você não tem como enrolar. Mas olha que interessante. Esse ano, né, nessa passagem agora também de sair apenas dos bastidores e do ambiente de gestão da empresa para contribuir com o cliente final, com o educador financeiro, eu tô também à frente de uma mentoria. Essa é uma mentoria ao vivo, o Grupo Equity. E eu acho que a tua mentoria também é ao vivo, né? Putz, quando você é colocado à prova, você não sabe o que vai vir. O nosso formato é pergunta e resposta. Então, não tem roteiro, não tem conteúdo. A gente senta e diz assim, pronto, estou à sua disposição. Como eu posso te ajudar? No momento em que você vê os dilemas que as pessoas que estão muito atrás de você... Por que eu tô falando disso, Rodrigo? Porque a gente tá falando de referência errada. Você não precisa saber mais do que aquele expert que você admira para você se dar muito bem no digital. Você só precisa saber mais do que a pessoa que tá pedindo a tua ajuda. Quando a gente foi colocado para o formato novo de mentoria ao vivo, e na primeira sessão a gente passou 9 horas ao vivo respondendo perguntas e ajudando pessoas sem ter roteiro. A gente sentou lá e não sabia o que é que viria. Estou aqui para te ajudar. E foi impressionante o tanto que a nossa jornada conseguiu contribuir muito e como a gente tinha repertório para discutir ali durante 9 horas com aquelas pessoas. É nesse momento que você sabe o tanto que você consegue ajudar outras pessoas. Exato. Acho que você sente a mesma coisa. Então, sim, concordo contigo que você aprende muito quando tá aqui do outro lado, contribuindo. E se você também tiver com a referência errada, se eu sentasse numa mentoria... Eu tenho muito para aprender com outras pessoas. Eu poderia estar numa mentoria de vários outros especialistas do mercado. Mas eu também consigo, com o que eu já sei, ajudar muita gente. Então é sempre essa regra, né? No digital, você aprende com quem tá à frente e ajuda quem tá atrás. E tem sempre gente à frente ou atrás. Perfeito. O Ender Carvalho, ele comenta uma coisa. Seu pior conteúdo talvez seja o conteúdo que alguém precise ouvir. Perfeito. E aí você não tem noção, às vezes, disso. Quando tu fala de sempre que tem alguém acima ou abaixo,
Eu comparo isso quando eu comecei, eu disse, meu Deus, eu vou fazer mentoria para empreendedores. Inclusive, conversei com o Rafael, eu disse, Rafael, a gente tem tanto que evoluir no empreendedorismo, mas eu vou, porque muita gente, às vezes, aquela história do cafezinho, me chama, tomar um cafezinho, me ajuda nisso daqui e tal. Poxa, então alguma coisa eles veem. E a gente tem muita coisa que a gente errou. E nada, eu digo, para você falar no digital, nada melhor do que você procurar aquela cicatriz que você tem. Você diz, como foi que eu sarei isso daqui? Foi de tal jeito. Então, você vai lembrar da sua dor, você vai lá e vai falar. Então, sempre vai ter, se a gente for ver, trazer, por exemplo, para uma escada, sempre vai ter alguém acima ou abaixo. Exato. De todo mundo. E talvez não. E com certeza, a pessoa que está abaixo de mim na escada do empreendedorismo, ele tem alguma coisa que ele vai estar acima. Isso. É isso. Perfeito. Ele vai saber alguma coisa mais que eu. Eu não sei, eu sei um pouco mais quando a gente trata nesse campo do empreendedorismo específico. E talvez, se eu for conversar com outros empreendedores muito mais experientes que eu vou ter um insight para ele que ele diga, poxa, não vi por essa ótica. Total. E que você soma. Então, nunca é justamente como tu dissesse, a pessoa se subestimar. Isso. Falta de confiança em si e no processo, né? Mas, quer um exemplo super claro disso? Se você precisar resolver alguma bronca jurídica, você vai procurar um advogado. Porque no tema direito, aquela pessoa está à tua frente. Se essa pessoa precisar abrir um escritório de advocacia e quiser entender um pouco mais sobre gestão e sobre os desafios do empreendedorismo, você está à frente dela. E ela pode te contratar. Então, é isso. E a sacada de olha para as tuas cicatrizes, as coisas que você já conseguiu vencer na sua vida, porque talvez tenha alguém passando exatamente pela dor que você passou um tempo atrás e você possa contribuir, isso é muito verdade, inclusive porque o digital, ele abre essa porta, né? Não é mais uma faculdade, não é mais um curso superior, nenhuma formação formal que vai te dar a bagagem necessária para que você compartilhe. É a tua trajetória. E isso permite que todo mundo tenha algo para compartilhar. Todo mundo tem algo para compartilhar. Isso é assustador. Verdade. Isso é assustador. A gente poderia ter vários negócios se formando só nessa sala com todo mundo que está participando aqui nos bastidores. Fácil. Você junta as cabeças e aí tu lembra isso. Eu pego, por exemplo, amigos meus que hoje chegam para mim e dizem, Rodrigo, me ajuda aqui. Advogados, me ajuda aqui. Em relação ao digital, eu sou muito novo, eu estou aprendendo, mas hoje eu já sei de outras coisas que talvez eu outras pessoas não sabem sobre o digital. Total. E aí essa troca é muito importante. O digital é muito novo para todo mundo, não só para a gente. Sim. Para todos. Então, é muita questão do que testar e do que dá certo. Total. Por exemplo, eu utilizei várias estratégias para... Eu não digo ganhar seguidor, é conquistar. Porque se o cara chegar na minha página e não tiver nada, ele não vai seguir. Então não é só pagar para o Instagram me mostrar. É eu ter o que mostrar e o Instagram só impulsionar. Então, para conquistar clientes e para aparecer mais vezes, eu tentei várias formas de tráfego. A que funcionou foi a mais simples. Então, talvez eu dizer, poxa, faz isso, porque eu fiz e funcionou. Isso faz muita diferença pro cara que tá, tô investindo isso tudo e nada. E são detalhes que você utiliza para você e eu acredito que o mundo, cada dia mais, ele procura o mais simples. Sim. E para algumas coisas vai funcionar e para outras não. Total. E aí quando você se encanta dizer, não, o caminho tem que ser o caminho árduo, você diz, poxa, agora tem um caminho simples. Mas aí é justamente o campo de visão que o empreendedor deve ter. Total, é fazer o bom e velho feijão com arroz, né? Cara, não tem erro. Abre um Instagram, abre uma conta no YouTube, fala o que você tem de melhor. É isso. Entrega o que você tem. E não guarda aquilo, isso daqui é a melhor sacada do meu curso, eu não vou falar. Fala, entrega. A visão é oposta. Quanto mais você entrega no gratuito, mais você vende o que você quer vender. Não fica com essa de ficar guardando pra si, essa daqui eu não compartilho. É isso. Outra coisa, divide com o teu concorrente. Porque vocês não concorrem. No digital não tem essa concorrência direta. E eu percebi isso e foi uma explosão.
do caralho. Isso é foda. E assim, isso muda um pouco a forma como as pessoas geralmente veem a internet, né? É um campo onde tá todo mundo querendo vender curso. E quando você entra nesse meio, você tem a impressão de que tá saturado, porque tá todo mundo querendo fazer isso. Mas isso é uma ilusão, é a bolha que você tá vivendo. Olha fora do online. Conversa com as pessoas. Eu gosto de encarar as redes sociais, né, como uma puta oportunidade para criar uma rede, uma grande comunidade de ajuda. Que volta para o que a gente estava falando agora há pouco. Se eu sei algo que pode ajudar alguém e essa pessoa se conecta comigo porque ela gosta do meu jeito, putz, eu posso ajudar e eu posso ser bem remunerado por isso. Em outra coisa, eu vou procurar outra pessoa que eu tenho conexão, que eu gosto do jeito e que tá na minha frente dentro daquela jornada, que ela pode me ajudar. Então, percebe que a gente cria uma rede colaborativa gigante que abre muito espaço para novos profissionais, para muita gente. Aí é irônico, né? Despontar do dia pra noite, que não é do dia pra noite. Mas é isso, velho. Eu acho que é um ambiente onde quem entende que se trata mais de colaboração do que de concorrência voa muito, porque se entrega o suficiente para fazer o que tem que ser feito, né? E a única coisa que tem que ser feito é se entregue. Entregue o que você tem de melhor. Eu comento a respeito dessa entrega, eu digo, o que você aprende é uma carga. Você pega um conteúdo e você vai colocando na sua bolsa. A partir do momento que você entrega, você se liberta para carregar mais. Sim. E você não perde o seu conteúdo. Simplesmente ele fica mais leve. Então, eu vejo o conhecimento justamente dessa forma. Eu disse ao pessoal, muita coisa que eu estou falando aqui na mentoria, se vocês forem olhar minhas postagens, está lá. Porque não é o que você diz, né? Exatamente. Está lá, tá aberto. E quanto mais conhecimento, eu tenho uma série de coisas para postar. Eu estou tentando ser bem disciplinado, fazer postagem todos os dias. Vários issues, nem sempre consigo, mas vida real. Tá dando certo. A vida real. Afinal de contas, são dois negócios tocando ao mesmo tempo que eu tô com um negócio que é o digital. Eu tava vindo no caminho comentando com o Rafael, eu disse, vou lançar outro grupo de mentoria e dando tudo ok, eu vou chamar alguém para estagiar comigo, alguém que queira topar esse desafio. Alguém para empreender junto. Exato. É isso aí, porque é um projeto novo que eu tô começando. E aí, é justamente isso. Quando você entrega esse conteúdo, você abre espaço para você aprender mais. E isso é um looping infinito. E o conhecimento, eu acredito que é isso. Poxa, eu já entreguei isso. Eu quero entregar algo novo, eu vou aprender algo novo. E eu entrego e isso vai dando uma continuidade. Total. E que foi justamente isso que eu disse. Minha mente começou, quando eu comecei a falar, rápido, expandir de uma forma que eu disse, meu Deus do céu, calma. E aí vem a conexão com outras pessoas que, por exemplo, a gente estava comentando da imersão de Strider. Eu fui procurando comunicação. Por quê? Ia estar no mesmo evento. Strider, Arthur, Guto Galamba. Os três pernambucanos. Eu disse, porra, esse evento só pode ser foda, porque os três caras que eu super admiro na comunicação. Eu já acompanhava o Strider, mas não era de acompanhar muito. Eu não acompanho muito ninguém no Instagram. De ver muito conteúdo. Mas aí eu disse, eu vou. Eu amo comunicação. Isso é algo que dá aquele brilho nos olhos. Sim. E é isso que eu vou. Só vou. Simbora. E chegou lá, foi algo completamente diferente. E aí é onde está a magia do digital. Aquela pessoa que está ali, que você talvez pense, poxa, ele tem só aquilo a me agregar, vai ter uma infinidade de coisas, às vezes, que você não abriu o olho para aquilo. E isso é recíproco. Quando você... Poxa, eu abro lives, às vezes, da galera, eu sempre fico igual canal, zapeando as lives, e aí passando e paro sempre, assisto um pouco, e quando eu me pego, às vezes, vendo uma coisa, eu digo, caralho, que massa, peraí, vou anotar. E aí você sempre criou uma conexão foda com aquela pessoa que você ouviu. Porque agora você é grato a ela por alguma sacada massa que ela te passou. E ela nem sabe o impacto que gerou na tua vida. Você passou por uma live, não ficou até o final, registrou uma ideia e saiu. E aquela pessoa te marcou. Exatamente. O conteúdo é muito poderoso. Aqui, poxa, ó, nós somos, né, empresas de educação. Então, você tem outro negócio também, mas você tá muito dedicado pelo nosso papo em ajudar outras pessoas através do que você sabe.
E não tem como você ser uma empresa de educação, alguém que vende isso e não compra isso de outras pessoas. Então, eu sou uma pessoa que invisto muito em educação. Eventos como esse, que o Strider fez em Floripa, que eu também participei na edição anterior, cara, é um investimento que se paga muito rápido. E não é pelo conteúdo programático. É pela experiência, é um final de semana imersivo que você tá lá, a cabeça explode porque você pensa em você, no seu negócio. Uma sacada que te leva a um produto novo, uma estratégia nova de negócio. Investir em educação se paga muito rápido. Então, quer ficar rico rápido, trabalha muito e investe muito em educação. Não percebe feijão com arroz, mas é o básico que ninguém quer fazer. A gente quer encontrar a estratégia para bombar de seguidores. Tô falando isso, eu me lembrei que eu praticamente paguei a imersão quando eu cheguei. Fiz uma evolução dentro da empresa. Na cabeça de alguns e das pessoas chaves. Que eu comecei jogando insights e coisas que eu tinha vivido. E logo após eu disse, eu preciso fazer um evento para todo mundo e eu preciso falar isso. E aí eu juntei todo mundo. A gente fez um evento de São João. Eu juntei todo mundo. Um dia, vamos parar, esse dia ninguém trabalha, esse dia vai ser... Então a gente foi para um sítio, no meio da natureza. Que massa. E fez uma coisa voltada pra gente. E isso foi muito, muito massa. Foi extremamente proveitoso. E aí é onde eu digo, se pagou assim que eu cheguei. Fora o que ficou dentro, fora o que eu aprendi, fora o que mudou na minha comunicação, indiretamente, sem ele ter falado diretamente de comunicação, que é muito incrível. Então, quando você pensa como eu vou me posicionar no digital, é diversos meios. E eu vejo muita gente desistindo antes de ter feito o dever de casa. Isso. E qual seria o dever de casa? Eu comento para muitos empreendedores, poxa, você não precisa, eu quero cuidar da minha saúde, eu vou começar correndo 20 quilômetros e treinando todos os dias às 5 da manhã. Mesmo você não vai fazer isso nunca. Você quer começar no digital? Aí o cara diz, eu tenho que fazer 15 stories e tenho que postar todos os dias e tenho que fazer um Reels, um IGTV e um ao vivo. Fudeu, não vai sair. Não vai sair nunca. Comece postando. Eu fiz uma postagem. Um mês depois eu fiz outra. E eu já sabia que eu queria ir pra lá. Depois era uma por semana. Hoje eu estou com esse foco de fazer todos os dias. Mas é um passo por vez. E você tomou uma decisão muito consciente, né? Entrar no digital é fácil. Montar um negócio digital é outra história. Perfeito. É outra história. Entrar no digital, putz, tá querendo começar a compartilhar conteúdo? Faz no teu ritmo, agora faz. Agora, ter cabeça de negócio digital é outro game mesmo, né? Vamos falar da vida real. Isso aqui é um papo transparente. Então, rede social tem um lado meio escravo mesmo. Muito. Cara, é muito ruim você tá num almoço de família no domingo ou num barzinho com os amigos e, putz, não postei conteúdo ainda. Isso horrível. É foda, é horrível. Mas é pagar o preço. Você só quer colher a escala do digital, só quer fazer um 6 em 7, faturar milhões, ter uma base de fãs, ser chamado para evento. Tem que pagar o preço. E na boa, se você colocar isso na balança, para muita gente a conta fecha. Tudo bem, eu tenho que publicar conteúdo, mas se você gostar de fazer isso, a jornada fica menos árdua. Então, tem um monte de coisa que pode ajudar. Ter uma rotina ajuda, começar aos poucos ajuda, consumir muito conteúdo, porque se tem input, tem output, né? Pelo menos melhora a qualidade do output. Mas tenha uma conversa muito franca consigo mesmo e reflita se você quer fazer isso. Se você quer fazer, de verdade, um negócio no digital, ter uma profissão no digital. Se você quiser fazer isso, aí sim, no momento em que tomar essa decisão, faça isso direito. Exato. Faça isso direito e pelo tempo que for necessário. Também não faça isso direito por 3 meses e desista porque não fez um 6 em 7. Por favor. Tem gente que vem falar comigo... eu, por exemplo, eu assumi agora uma conta e eu não acompanho o crescimento dessa conta. Eu não acompanho as métricas de engajamento da minha conta, porque eu ainda não estou no direito de fazer isso. Eu não fiz as minhas 100 primeiras publicações desse perfil, ponto. Não estou no momento de acompanhar isso. Não sei se eu estou perdendo ou ganhando seguidor, não me importo. Estou concentrada no processo. Preciso fazer tantas lives, tantas publicações. É isso, entregar muito conteúdo. Vai chegar um momento em que sim, eu vou precisar de estratégia de crescimento, mas... não tá nesse momento. Então, se você começa querendo pegar os melhores hacks para crescer no Instagram, vou fazer 5 reels por dia, cara, tá no momento errado.
não entendeu ainda a história de pagar o preço, sabe? Exato. Não entendeu ainda. E tem muita gente que começa a dizer, não deu certo, tchau. Você nem seguiu sua estratégia. Qual é a sua estratégia? E às vezes a pessoa, fiz uma postagem, não deu certo, eu não vou postar mais isso. Irmão, siga a estratégia. Já teve, tipo, tem eu sempre coloco no meio, eu antes fazia o feed todo organizadinho, agora era organizadinho. Se tu rolar pra baixo, tu vai ver que era, por exemplo, todos os podcasts estão nessa fileira, todos os vídeos nessa, todas as fotos pessoais nessa. E eu aprendi a me organizar assim. Depois eu trabalho para me desorganizar, porque eu disse, o que é que eu vou postar hoje? E antes eu fazia, hoje eu tenho que postar tal coisa para ela ficar na coluna certa, me ajudava. Mas aí, tipo, eu usei essa estratégia por um tempo, analisei. Aí eu até, um dia disse, agora já era. Eu vou postar na bagaceira, o que foi pra postar hoje eu posto. E pronto. E fiz isso. E funcionou. Perfeito. E aí tem uma frasezinha que eu sempre coloco desde esse anterior. Eu comecei, às vezes, já com uma boa quantidade de seguidores, eu olhava e disse, 35 curtidas. Disse, meu Deus, essa frase não dá certo. Quando eu postei esses dias, 200 e tantas curtidas, foi meu recorde de enviados. Foda. Aí eu disse, caralho, então, uma coisa é seguir a estratégia. Não é porque, fiz uma vez, deu errado. Eu fiz live no sábado à tarde e deu errado. Só fizesse quantas vezes? Uma. Mesmo, faça todo sábado à tarde. Foda, é isso. Se depois você fizer 20, não deu certo, muda a estratégia, beleza? Aí você tem até volume pra analisar se você fez alguma coisa errada. Mas na quinta live não deu certo. O que é não deu certo, meu amigo? Exato. Não apareceu ninguém, aí tudo bem. Aí você tem que fazer alguma coisa porque não existe fazer live pra ninguém. Mas apareceu uma pessoa, qual era o teu critério pra ter dado certo? Teve uma live, como eu disse, eu zapeio as lives e o cara tava ao vivo. Num horário super concorrido, e tinha 2 pessoas online. Eu era uma das 2. E eu achando o conteúdo era um casal falando, e eu achando o conteúdo muito foda. E eu disse, caralho, eu não vou sair daqui, porque eu zapeio mesmo, eu não vou sair, eu vou pegar esses insights. E fiquei lá, e tinha 2 pessoas, eu e outra, assistindo mais 2 pessoas falarem. Mas quando você vai para um barzinho, você senta numa mesa, você senta com 20... Não, você e mais 3, principalmente agora na pandemia, não sentem convite. Mas é você e mais 2 pessoas e rolam insights fora do comum. E você nunca sabe de onde que vem a sacada que vai virar o jogo. Perfeito. Você nunca sabe de onde vem. Pra saber, de novo, pagar o preço, consumir conteúdo, estudar. Eu tava a gente tava falando aqui, né, nos bastidores aqui sobre o Empretec do Sebrae. Uhum. E eu acabei de me lembrar, eu tava, acho que é semana passada ou foi semana retrasada, não lembro. Eu participei de um programa de treinamento do Sebrae Paraná. E dos papos, né, que eu tava tendo lá com os alunos, me perguntaram assim, Gisele, você não tá com medo, não, desse negócio de vender educação na internet? Porque, putz, a minha impressão é que já tem tudo de graça. Você não tem medo de que a bolha estoure, que, sei lá, pare de dar certo? A minha resposta foi muito tranquila. Eu disse que não. Porque, sim, todo o conteúdo está disponível gratuitamente, mas as pessoas não compram o conteúdo. Elas compram a curadoria, a organização, a tua experiência pessoal, a conexão com você, porque ela comprou o teu movimento. Ela concorda com o que você concorda, ela acredita no que você acredita. Pelo menos naquele assunto ali central, né, na temática central, ela acredita no que você acredita. Então, na internet, a gente vende muito mais educação para resolver um problema específico de alguém, porque a minha cicatriz já está curada e ela está com uma ferida aberta naquele assunto. E para se conectar com as pessoas. E, de novo, você nunca sabe qual é a sacada. A sacada pode estar escrita no livro de marketing do Kotler. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Mas eu passei pela dificuldade que se conecta muito com a que você passou. Então eu posso te ajudar a sair disso mais rápido. E as pessoas compram atalhos, né? Exato. Então se eu puder ajudar alguém a sair mais rápido de uma situação difícil que eu já passei, putz, eu tô dentro. E de novo, qualquer pessoa pode fazer isso. Por isso que eu não acredito nessa lenda de que vai se parar de vender educação ou que essa bolha vai estourar, nem nada disso. Sabe uma coisa que é uma visão que eu acho muito foda de tudo isso? As pessoas não dão valor ao que é de graça. Total. Não dão valor. As pessoas só dão valor quando paga, quando dói. Entendeu? Então, essa questão, tem tudo lá. Tem tudo lá.
Mas quando as pessoas pagam, elas dizem, porra, eu tenho que estudar esse negócio aqui. Isso aí. Porque um exemplo, você cuidar da sua saúde não precisa de uma academia. Mas muita gente frequenta às vezes porque, porra, paguei essa merda, eu vou pra lá. Então, quando você paga... Aumenta muito o teu nível de comprometimento, né? Exatamente. E aí, você ter um curso que você pagou para estar ali, eu acredito que já faz outra diferença justamente por isso. Eu tenho que dar valor porque eu gastei, porque doeu de alguma forma. Total. E, assim, concordo pra caramba com isso. E tem uma outra forma de ver também, né? Não é todo mundo, calma. Não É generalizando, mas uma... Eu concordo super contigo, Rodrigo. Concordo muito. A gente fala isso aqui dentro. Arthur tem uma brincadeira, inclusive, o time vende consultorias financeiras pra pai, pra mãe, pra tio. A gente não faz de graça. Porque se fizer de graça, vira uma conversa balela, a pessoa não respeita o processo. Exatamente. Então, de novo, eu acredito pra caramba nisso. Mas eu tenho uma filosofia muito eu foco muito na forma, sabe? Acho que, por exemplo, quando você tenta vender alguma coisa e não vende, dificilmente o erro tá no teu produto. Geralmente o erro tá na tua oferta sobre aquele produto. Na embalagem que você criou para aquele produto. Pelo menos não foi a embalagem certa para a pessoa certa. Então, ou tem um desajuste ali de público, ou tem um desalinhamento na tua oferta. Mas se tem alguém para me ouvir, putz, o mais fácil é ajustar o que eu tenho para oferecer para essa pessoa. Por que eu falei disso? Porque eu acho que essa história de dividir conteúdo de graça na rede social contribui muito para a sensibilização das pessoas também. Então tem um monte de coisa que tá errada nas nossas vidas aqui, as pessoas que estão nessa sala. E que a gente precisa de ajuda, mas a gente tá protelando o problema. Então quando vem alguém que eu gosto do jeito, que eu me conecto e que é gente boa, eu consumo na rede social e de quebra tá resolvendo um problema que eu sei que eu tenho, mas eu tô preferindo ignorar, eu dou atenção para uma coisa que explodiria em algum tempo, como é o caso da saúde. Uhum. Então, às vezes, todo esse trabalho de conscientização, de publicação de conteúdo na rede social, ele age de forma muito eficaz para conscientizar as pessoas de coisas que elas precisam resolver na vida delas. E, putz, tem vários exemplos disso. Né? Eu sigo pessoas que falam sobre relacionamento, sobre a criação dos filhos, sobre educação financeira, sobre empreendedorismo, marketing digital, fotografia. Tem alguma coisa que você sabe que você deveria estar dando atenção e você não está dando. Exato. E aí, às vezes, vem alguém que você seguia só, sei lá, às vezes é lifestyle, X, qualquer coisa. E, de repente, essa pessoa vem e cutuca a tua ferida. Ela diz assim, cara, não sei se vocês são assim também, mas tananã, conta a história da cicatriz e como ela se fechou. Nesse momento, você faz a pessoa não só reconhecer que aquele problema é importante o suficiente para que ela pague, como de quebra, você aumenta o comprometimento dela para que ela agora não só saiba o que precisa ser feito, mas para que ela faça, porque ela pagou. Exato. E assim, quando eu digo, quando você paga, você dá valor, o que eu faço no digital é muito pensando em ajudar outras pessoas. É muito voltado a... Eu demorei muito, como empreendedor, para entender que o que faz... E eu digo isso, por isso o nome da minha mentoria é subir de nível. Eu demorei muito para entender que o que faz o empreendedor subir de nível é o seu mindset. Nenhum negócio tem limite. Nenhum negócio, você dizer, esse negócio aqui chegou no limite dele. Não existe limite para o negócio. O negócio está na mente do empreendedor. Total. E eu demorei para entender isso. Eu quero ajudar outros empreendedores, dar acesso a eles, a conteúdo que eu queria ter tido lá atrás. Então, como eu disse, eu entrego tudo aqui dentro. Eu entrego tudo e tem muita gente que me acompanha e diz, Rodrigo, eu leio tudo, eu acompanho tudo. Você está mudando meu negócio, você está mudando minha vida. Eu digo, caralho, que foda. E tá tudo de graça. Mas essa é a minoria que vai lá e consome todo o seu conteúdo. Total. E que vai aprender tudo. Uma outra parte, e eu já vi vários experts dizendo, eu entrego tudo de graça, aberto. Sim. E é uma coisa que, como eu disse, Total. muda. No começo desse papo hoje, eu falei sobre o ingrediente que levou aos 6 milhões. E o primeiro que eu pontuei foi a cultura, que tem muito a ver com a mentalidade de quem começou a empresa. Uhum. Né? Essa história de, putz, o que é que a gente vai criar? Eu não sei qual vai ser o negócio, mas a gente vai juntar gente boa. E se der errado o nosso negócio são as pessoas que estão aqui. E com essas pessoas a gente consegue fazer várias coisas. A gente brinca aqui na ED que se a educação financeira der errado, que não vai dar errado, mas se der errado, a Empreender Dinheiro vende açaí. Mas a gente não quebra.
Porque isso está na nossa cabeça, a gente nasceu para isso. E eu falei também, né? A história de pagar o preço e fazer pequeno, fazer o pé no chão, não pode te impedir de enxergar grande, enxergar alto. Então, é manter a cabeça no céu e os pés na terra. Né? Inclusive, já disse isso várias vezes aqui para Arthur. E hoje eu falo isso para mim mesma, né? Como uma líder aqui na empresa. O maior desafio e a maior missão do empreendedor, e sobretudo quando ele já tem time, mas isso começa mesmo antes disso, é manter a crença no negócio blindada. Não é um lançamento ruim, não é um ano ruim, não são 5 anos ruins que vão definir o futuro da empresa. Se você tiver isso muito bem setado, é muito difícil alguma coisa muito ruim acontecer. Lógico, guardadas as proporções, existem riscos financeiros enormes disso. Eu não tô pregando aqui a história de fracasso e depois levante, porque tem gente que não levanta. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem essa confiança de que não é um fracasso pontual ou um ano ruim que vão definir toda a tua trajetória enquanto empreendedor, você muda a perspectiva. Né? Quantos negócios multimilionários ou negócios grandes que a gente admira não levaram 10 anos para acontecer? Isso também é pagar o preço. O problema, de novo, é que empreender é um ato de fé. Você não sabe quando a chave vai virar. Então, é se manter crente e manter as pessoas à tua volta crente naquilo, né? Tem muito... Às vezes as pessoas dizem, começou do zero. Eu acho que ninguém começa do zero, né? Verdade. Você sempre tem uma bagagem que você trouxe. Talvez o negócio você está começando do zero, mas a pessoa, ninguém começa do zero. Muito verdade. Você tem sua bagagem. E teve um trecho uma vez de um filme. Eu não lembro nem o nome do filme, mas isso ficou gravado em mim. Que o cara mergulha em um lago e aí vai no fundo do lago e volta. E o cara faz, por que você faz esse processo? Ele diz pra eu perceber que quando você tá no fundo, só tem um caminho pra você. Subir. E é um processo que você para e faz, porra, então se você parar em algum momento e dizer, tô no fundo do poço, só tem um caminho pra você, que é subir. Então... é uma visão que é massa, que é bom você guardar isso com você. Ninguém começa nada do zero. Total. Você tem uma bagagem. E você percebe que é uma mudança de perspectiva muito grande, né? Aproveitando tudo isso, eu sempre tento fazer alguma pergunta que a pessoa pense um pouco, né? Pra parecer inteligente no podcast. E a gente falando de dever de casa, tudo isso. Tu conseguiria resumir em uma palavra, o que te trouxe até aqui? Consegui fazer pensar. Uau! Me fiz parecer inteligente. Não, é porque o grande desafio é resumir em uma palavra, né? Não, porque se fosse o que te trouxe até aqui, não seria moleza. difícil. Putz, você realmente me pegou. Não, mas não tem pressa, não. A fita dali tá... Tô brincando. Não, Sem pressão. Eu diria que é um conceito, tá? Mas mais de uma palavra. Confiança no processo. Perfeito. Se você quiser resumir, confiança. Uhum. Explicando por que essa palavra... eu não me considero a pessoa mais disciplinada, nem do time. Não sou. Sou para algumas coisas, eu sou muito dedicada para trabalho. Muito, muito. Isso tem um custo, inclusive, né? A história do desequilíbrio que o Arthur tanto fala. Isso custa tempo com família, tempo com o esposo, perfeito, atenção para os pais, amigos, isso custa um monte de coisa. Mas eu sempre tive muito claro onde eu queria chegar e eu confiei no processo. Então, tão claro que eu comecei dizendo, putz, as coisas aconteceram meio que por acaso. Se você for analisar, é claro que não foi 100% por acaso. Tem muita intencionalidade, tem muito acerto, tem muito erro, mas também tem muita adaptabilidade. Por que você se adapta? Porque não tem outro caminho. Eu sei onde eu quero chegar e eu vejo aquilo, eu consigo sentir aquilo. E eu confio no processo. Não sei quanto tempo vai demorar. Não sei quando que vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer porque eu consigo ver isso. E eu faço o que tem que ser feito para isso acontecer. Eu acredito que essa confiança tem muito a ver, como eu te disse, eu estava muito no... Quando eu vim para um emocional, foi essa questão da confiança muito importante. Então, você acreditar que vai dar certo, independente. Você só vai encontrar agora o meio. Que vai dar certo, já sei. Agora, eu vou encontrar o meio para dar certo. Eu mudei também minha forma de enxergar muita coisa com isso.
é tenso, assim. Eu conheço muita gente próxima, inclusive, que eu olho pra vida dessa pessoa e ela tá patinando no profissional, mas ela tá com tudo ali na frente dela. E ela acha que precisa acontecer alguma coisa para que ela se sinta confiante. Quando, na verdade, é o oposto. Você precisa conseguir confiar em si mesmo o suficiente para enxergar as oportunidades. Saber que se você tentar e errar, tá tudo bem, porque você tenta de novo. E parece papo motivacional e não sei o quê. E tem gente que não gosta, foda-se, mas é o que eu tô realmente pensando agora. Cara, isso é verdade. O grande problema é que não existe um botão. Agora eu vou ser autoconfiante. Isso é um processo. Mas você precisa tomar consciência disso. Né? E existe um monte de coisa que pode ajudar. Inclusive, ajuda profissional, né? Terapia, psicólogo, isso ajuda muito. Mas não tem jeito. Eu acho que nada vai dar certo se você não tiver essa confiança em você e no processo. Verdade. Tudo isso que tu falou faz muito sentido, inclusive para toda essa vivência que eu disse que eu trouxe de tudo. Mas, Gisele, foi um prazer estar conversando contigo, gravar esse podcast. Muito obrigado por ter aceito, disponibilizado o tempo, que eu sei que é super corrido. E em breve eu espero a gente estar gravando outro podcast. Como eu te disse, vamos montar o formato, aquele formato novo. Eu vou adorar, Rodrigo. E vamos gravar novamente. Eu que agradeço o papo, achei o papo altíssimo nível. Espero que quem está escutando, né, a gente até o final, reflita. Acho que foi um papo bem reflexivo também, mas carregado de experiência prática, né, tanto sua quanto minha, quanto da Empreender Dinheiro. Bom, muito obrigada pelo convite, o prazer foi todo meu. Obrigadão. Esse foi mais um, vamos dar um brinde? Papo de empreendedor. Obrigado.